Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. É o convidado de hoje do nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo, com a sua participação aqui na Band Natal. A você que está nos acompanhando, informações que compartilhamos diariamente a respeito do pagamento agora, um assunto que é a ordem do dia, o pagamento que já vem numa sequência de atrasos mensalmente por parte do governo Rosalba Ciarline, está após a unificação dos fundos estaduais de previdência social. Após a unificação desses fundos, passa a ficar garantido o pagamento integral dos funcionários públicos do estado do Rio Grande do Norte, Como também já hoje começou a acontecer o pagamento da segunda parte do 13º. Já começou, as pessoas já estão recebendo esses valores, E a promessa de regularização diante dessa decisão, aprovação da Assembleia Legislativa, com voto contrário apenas do deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores, que com essa unificação há a permissão de que, unificados os fundos, se possa utilizar parte desse dinheiro para pagar funcionários do estado do Rio Grande do Norte, evitando esse problema. Essa medida vai beneficiar também o governo que vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2015, o governador Robson Faria, que durante um bom tempo terá a condição de não passar por este problema de atraso do salário dos funcionários. Mas, em compensação, essa medida que perpassa os dois governos, deste para o próximo, ela faz com que crie-se ainda mais um buraco do famoso rombo da Previdência, no caso do estado do Rio Grande do Norte. Como já existe no Brasil também, nós aí estamos diante dessa situação, É necessário que seja reposto ao longo do tempo, não se sabe se isso vai acontecer, mas seja reposto ao longo do tempo, porque um dia a casa cai, um dia essa bomba estoura. Mas, por hora, está assegurado o pagamento dos servidores do estado do Rio Grande do Norte. 13º também já sendo pago no dia de hoje, segundo dados confirmados pelo próprio Banco do Brasil. Informação para você que nos acompanha também de que o governador eleito, Robson Faria, afirma que deverá firmar um convênio com o Banco do Brasil para tentar resgatar em torno de 6 a 8 bilhões de reais da dívida ativa do estado do Rio Grande do Norte. É uma perspectiva, a partir desse convênio, de que o Banco do Brasil passe a fazer a cobrança, assuma a cobrança dessa dívida por grande parte das empresas e fornecedores também do estado do Rio Grande do Norte, para a partir daí se tentar aplicar esse recurso em áreas de necessidade do governo do estado. Então, torcer para que isso caminhe, que isso dê certo, que o Banco do Brasil possa, se houver esse convênio, esse acerto entre o estado e o Banco do Brasil, possa recuperar a maior quantidade possível de pagamento dessa dívida ativa, de recursos dessa dívida ativa, porque a nossa situação realmente não é fácil no estado do Rio Grande do Norte, como no Brasil inteiro, para, a partir daí, termos a condição realmente de, no mínimo, os serviços essenciais básicos funcionarem no estado do Rio Grande do Norte. Lembra você que está nos acompanhando, quando quer assistir o nosso programa, se perdeu uma parte, como hoje, a entrevista com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB, ou se de outros dias você perdeu o programa, pode acessar nosso site, nosso blog, www.robsoncarvalho.com, nosso blog da Política e Cidadania, e você vai encontrar a entrevista na íntegra lá no nosso canal no YouTube. E agora é hora de falar da Unimed Natal, maior e mais completo plano de saúde do estado do Rio Grande do Norte. Proteja o que você mais ama, proteja a sua família com o plano Uniflex da Unimed Natal. Pois é com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte, além de contar com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferece para você. Ligue 3220 6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Até já. Você sabia que investir em imóvel em Natal é grande negócio? Olha só, no último ano a valorização dos imóveis foi maior do que a poupança, do que o CDI e do que o dólar. Aproveite as vantagens que o mercado está oferecendo neste momento e faça investimento seguro e com retorno garantido. Imóvel é sempre um bom negócio. Essa é a hora de comprar o seu. Uma campanha Sinduscom RN.
Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Prontos para você, Ecosil. Um fim de semana com super vantagens para você sair de vez do aluguel. 2 e 3 quartos com suíte pronto para morar. Com total segurança, lazer completo e excelentes localizações. Agora com 0 de entrada, saldo congelado e toda a documentação por conta da Ecosil. Aproveite! Venha conhecer seu novo endereço nesta sexta, sábado e domingo na Central de Vendas Ecosil da Roberto Freire. Informações 2020-4141. Ecosil, você conhece e confia. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Seja bem-vindo, deputado, ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson, e aos seus telespectadores. Prazer tê-lo conosco, deputado. Eu gostaria que você pudesse divulgar, inicialmente, para o nosso telespectador, qual é a programação de atividades do seu partido, o PSDB, que está acontecendo, inclusive, a partir de hoje. Bem, aproveitar aqui o espaço, hoje às 15 horas, logo mais, daqui a 1h30, né, nós estaremos promovendo o seminário Democracia e Liberdade, ali na Arena das Dunas. A entrada é pela marginal da Salgado Filho, aberta ao público, né, onde nós vamos discutir a reforma política que nós estamos apresentando no âmbito do Congresso Nacional, a conjuntura nacional, né, e também o trabalho de reestruturação e filiação partidária que o PSDB fará a partir do próximo ano. Então, um convite a todos aqueles que querem militar politicamente em um partido que hoje representa a oposição no país. Deputado Rogério Marinho, como é que fica a posição do PSDB nacional pós-eleições presidenciais, diante, inclusive, deste fato de continuidade de investigação do escândalo da Petrobras? Olha, o Brasil hoje está passando por um momento muito delicado, né? Tantos outros que aconteceram ao longo da nossa história. E é importante o posicionamento político daqueles que têm o mandato popular, né? Que exercem o mandato eletivo, né? Nós estivemos em Brasília nesta semana, terça-feira. Houve uma reunião da bancada eleita e da bancada que remanesce, sob a presidência do senador Aécio Neves. E lá se deliberou algumas estratégias em relação ao mandato que vai se iniciar a partir de fevereiro do próximo ano. Mas o principal é que nós vamos manter uma posição de cobrança, de fiscalização e de intensidade no nosso posicionamento no âmbito do Legislativo, para pressionar as forças políticas para que haja uma nova CPMI da Petrobras, até porque agora que está vindo a lume, que está vindo à tona o conteúdo das delações premiadas do Paulo Roberto e do Alberto Youssef. Até então nós tínhamos o vazamento de informações por parte da imprensa, especificamente a revista Veja, que detonaram, digamos, publicamente este escândalo que é conhecido como Petrolão. Isso, inclusive nós temos a consciência de que os partidos políticos como um todo precisam ser repaginados, né? Que esse modelo eleitoral que nós temos hoje, ele se exauriu. Ele não representa mais os anseios e a expectativa da população brasileira. Então, a par e passo ao nosso trabalho de manutenção de uma CPMI para apurar até a exaustão os desmandos na Petrobras, a desqualificação da administração pública, a maneira como vem sendo conduzidos os negócios dentro do âmbito do Executivo, do governo federal, com um péssimo exemplo
para os administradores estaduais e municipais por todo o Brasil, né? Nós também temos que ter em mente a necessidade de fazermos uma reforma política, né? Uma reforma trabalhista, né? Uma reforma fiscal, enfim, redefinir o tamanho do Estado, fazer um novo pacto federativo. Hoje os municípios e estados estão exauridos nas suas possibilidades de fazerem investimentos para manterem qualidade nos serviços públicos. Há tanto tempo que se fala nessa mudança necessária no Pacto Federativo, como também das reformas tributária, trabalhista e tantas outras, e política principalmente, mas você acredita que há clima no Congresso para que se vote? Porque a cada legislatura nova esse tema vem à tona. Olha, eu não acredito que isso vai acontecer na plenitude, né, dentro das nossas necessidades, né, dentro das nossas expectativas, mas é necessário não esmorecer, né, até porque o início do trabalho legislativo, ele sempre começa com um poder executivo muito forte, que não é o caso nesse momento, né? Nós estamos vendo uma presidente da República iniciar um mandato como se estivesse terminando em crise, né, com uma crise moral, com uma crise econômica, com uma crise institucional de legitimidade. Isso certamente vai se refletir na atuação do próximo Congresso. Eu acredito, Robson, que nós temos que ter a responsabilidade de fazermos uma oposição, mas ao mesmo tempo não perdermos de vista a construção de um novo Brasil, né? Com as reformas estruturantes que nós falamos anteriormente, não apenas no sentido de mudar a relação que existe hoje entre a sociedade e aqueles que o representam, que é a reforma política, mas redefinir a própria estrutura organizacional do Estado brasileiro, que está exaurida, né? Nós temos hoje um partido político que há 12 anos está no poder e que agora ficará provavelmente mais 4 anos, são 16 anos, que se apropriou das políticas públicas, que está misturando o público com o privado, né? Que tem uma visão, eu diria, caolha a respeito da economia brasileira e da forma como gera as instituições públicas, que aparelhou violentamente o Estado brasileiro, que aumentou e hipertrofiou o tamanho do Estado de tal maneira que você tem hoje 39 ministros, 25 mil cargos comissionados. A presidente da República foi noticiado no ano passado, esse ano sequer despachou com 12 desses 39 ministros. Quer dizer, os ministérios existem muito mais para fazer a cooptação de partidos políticos do que necessariamente por uma necessidade governamental. Então, tudo isso tem que ser discutido no Congresso. Se vai haver resolução, se vai haver assertiva, se as coisas vão acontecer da maneira que nós imaginamos, quem vai dizer é o tempo. Deputado Rogério Marinho, como é que você recebe essas denúncias do ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, agora tornando-se oficiais, denúncias à Justiça, confirmando vários nomes de partidos diversos, não só do PT, porque o PT está no foco de uma crise por ser o partido da presidente Dilma, mas com muita clareza o PMDB, segundo as denúncias, recebeu propina oficial e extraoficial, também o PP, o PMDB e o PT, mas também vários outros partidos são citados, como inclusive o PSB de Eduardo Campos e até membros do seu próprio partido, o PSDB, né? Um membro do seu partido, o PSDB. Então, assim, como é que você recebe essa denúncia? Há clima para, de repente, julgar de fato e punir de alguma forma quando há tanta gente envolvida em várias instituições, em vários partidos? Olha, eu acredito que não é possível você esconder, você acobertar o que está acontecendo no país. Eu tenho dito que o PT não inventou a corrupção. Ela existe há muito mais tempo do que o próprio descobrimento do Brasil. Mas o PT, ele institucionalizou essa corrupção. Os ídolos do PT hoje são aqueles que foram condenados pelo STF e são saudados como heróis do povo brasileiro. Tem sido dito que esse tipo de coisa é para ajudar a manter a base que só vota nos projetos, por mais sejam importantes para a nação, encaminhados pelo Executivo, se tiver o mensalão, agora o petrolão. Pode ser, eu quero falar da questão de conceito aqui. Então, hoje o PT incensa José Genuíno, Disseu, Delúbio como heróis do povo brasileiro que roubaram em nome de uma pretensa causa bolivariana, chavista, ou o que quer que seja. Então, nós repudiamos isso. Nós achamos que se um membro do PSDB for flagrado, né, com um ilícito, com uma corrupção, ele tem que ser penalizado, tem que ser imputado a ele as penas da lei, tá? E ele certamente deverá pagar pelo que fez. Ele não pode ser tratado como herói.
Tá? Porque nenhum partido, ou nenhuma instituição, nenhuma sociedade é completamente pura. Você tem gente boa e gente ruim. Agora, nós não podemos perder de vista a necessidade de termos ética na nossa atividade, de sermos principalmente rigorosos na aplicação da lei, porque a lei ela é o consentimento comum, é o que permite, Robson, que nós possamos viver em sociedade. Se nós transigimos a lei, é normal que aconteça que alguém vá transigir a lei, que seja punido pela transgressão. E não pode ser relevada essa transgressão, não pode ser colocada como normal essa transgressão. E essa é a grande diferença que existe no país, né? O PT, como você colocou, né, se apropriou das políticas públicas e das condições de investimento que o país tem para aparelhar as organizações não governamentais do país. Você tem hoje o MST financiado pelo governo federal para invadir a terra e a propriedade privada. Você tem a UNE, que já foi a grande bandeira de defesa da educação brasileira, como um apêndice do Ministério da Educação, porque é financiado pelo governo federal. Você tem uma série de ONGs ligadas aos movimentos sociais que são financiadas pelo governo federal. E esse financiamento gera uma relação promíscua. Se tira a autenticidade, a representatividade e a legitimidade dessas instituições. Então é contra isso que a gente se insurge, da mistura pouco republicana do privado com o público. Um partido se sente como se fosse o dono do país. Isso não é verdade. Nesse caso específico, deputado, você historiou bastante a questão do próprio período do mensalão, mas nesse caso específico do Petrolão, envolvendo diversos partidos, além do próprio PT, o PMDB, o PP, membro do seu partido, o PSDB também, como é que vocês se posicionam diante desse fato? Contra. Eu acho que quem for pego numa situação de transgredir a lei, terá que ser denunciado e eventualmente condenado, se as provas que foram colocadas forem robustas. Nós vivemos no Estado de Direito, eu não estou aqui antecipando nenhum juízo de valor. Eu estou colocando o que foi dito por delatores que tiveram, inclusive, aprovados pelo STF a sua delação. Hoje foi o caso do Youssef, ainda não do Paulo Roberto. Nós não tivemos ainda acesso ao conteúdo da integralidade do que disse o Alberto Youssef, né? Tivemos hoje uma notícia do Estadão que ele fala a respeito de 28 ex-políticos, inclusive um deles o ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, que teria pedido a ele 10 milhões de reais para se arquivar uma CPMI. E também o presidente da Câmara, Henrique Alves. Uma CPI da Petrobras. O Sérgio Guerra está morto, né? E ele não disse se deu ou deixou de dar, nem se foi ele que pediu ou foi ele que ofereceu. Então, isso é uma questão que certamente vai ser apurado no inquérito que está sendo instituído, porque você sabe que dentro de um trâmite... Marinho, vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta continuando com essa entrevista. Até já. Você sabia que investir em imóvel em Natal é grande negócio? Olha só, no último ano, a valorização dos imóveis foi maior do que a poupança, do que o CDI e do que o dólar. Aproveite as vantagens que o mercado está oferecendo neste momento e faça investimento seguro e com retorno garantido. Imóvel é sempre um bom negócio. Essa é a hora de comprar o seu. Uma campanha Sinduscom RN. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte.
Prontos para você, Ecosil. Um fim de semana com super vantagens para você sair de vez do aluguel. 2 e 3 quartos com suíte pronto para morar. Com total segurança, lazer completo e excelentes localizações. Agora com 0 de entrada, saldo congelado e toda a documentação por conta da Ecosil. Aproveite! Venha conhecer seu novo endereço nesta sexta, sábado e domingo na Central de Vendas Ecosil da Roberto Freire. Informações 2020-4141. Ecosil, você conhece e confia. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, boa tarde, cidadão na Banda e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte e conversando com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Deputado, diante dessa situação que nós estamos vivenciando hoje, observando que há uma necessidade de fato que o Brasil seja passado a limpo com tanta coisa, parte que já veio à tona e outras tantas que ainda podem vir em outras áreas, outras empresas, como o caso do BNDES e tantos outros também que se fala nos bastidores, e pelo comportamento que o Congresso tem tido, né, se percebe que muitas vezes esse recurso é para financiar muitas vezes a base para votar com o governo, que às vezes se diz que o governo, mesmo querendo aprovar algo importante, o Congresso não aprova se não tiver um mensalão extraoficial ou mesmo se não tiver, digamos, liberação de emendas parlamentares. Sempre uma tentativa de negócio, e acontece muitas vezes, de relação promíscua entre executivo e legislativo. Eu pergunto, é possível realmente governar sem esse tipo de relação com o Congresso? Olha, primeiro, nós tivemos uma democracia em que há a interposição, eu diria, a moderação dos poderes para evitar o que nós chamamos de viés totalitário, né? Então, a nossa Constituição diz que existem 3 poderes, que é o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, que são autônomos, né? Que são entre si interdependentes, independentes entre si, e que se relacionam. Então, um modera o outro, né? Não é o poder moderador de Dom Pedro I, mas ele serve para fazer uma espécie de peso e contrapeso. Então, nós temos na teoria é fantástico, mas digo assim, na prática esse tipo de coisa escusa acaba acontecendo, que é essa relação de promiscuidade entre executivo e legislativo. Isso, nós temos um problema que a Constituição de 88, Robson, ela foi parlamentarista. Aqueles que a propuseram e a lideraram, de Covas, de Ulisses Guimarães, eles queriam um regime parlamentarista. Por isso que existe uma série de mecanismos que são utilizados na Constituição próprias do regime parlamentarista. Mas isso foi vencido no plebiscito de 89, né? Que antecedeu a eleição de 89, 88, que antecedeu a eleição, primeira eleição direta, né? Quer dizer, você teve um regime, uma Constituição parlamentarista e temos um regime presidencialista. Esse é o primeiro problema. E depois, em qualquer democracia do mundo, o orçamento é impositivo. É uma peça séria. Ela, quando é feita, ela leva em consideração receitas e despesas. Que é votado pelo Congresso e é cumprido pelo Executivo. Aqui nós temos o que a gente chama de verbas discricionárias. Um orçamento em que o Executivo, por alvitre próprio, contingencia, aplica ou não aplica ao sabor da conveniência política. Isso permite o que você acaba de falar, essa troca, esse balcão de negócio que se estabelece, se você não votar em mim, eu não libero as emendas que vão resolver o problema da sua base parlamentar e que lhe elege. O que deveria ser uma ação republicana, né, torna-se uma troca promíscua. Por isso eu defendo o orçamento impositivo no que tange as emendas parlamentares, porque isso daria independência ao parlamento, para que o parlamento pudesse votar de acordo com a sua consciência, não de acordo com a conveniência dos parlamentares da base de governo. Não acontece com a oposição por razões óbvias, né? Porque o governo não vai chegar para a oposição e vai dizer eu vou trocar teu voto por uma emenda, né? Mas como a base governamental é bem maior do que a oposição, isso não é necessário, isso faz dentro da própria base do governo. Deputado Rogério Marinho, e perspectivas de ações que estão sendo planejadas pelo seu partido PSDB no plano nacional a partir de 2015? Olha, nós vamos fazer no Brasil o que nós já estamos começando aqui no Rio Grande do Norte, vai ser anunciado em janeiro. Hoje nós faremos esse seminário, né, sobre reforma política, sobre conjuntura, sobre filiação, sobre reestruturação partidária. Às 3 horas da tarde, em qual local? 3 horas da tarde, na Arena das Dunas, estão todos convidados, né, entrando ali pela marginal da Salgado Filho. E em 2015, nós teremos pelo menos 4 grandes seminários temáticos. Inclusive, o presidente Aécio Neves vai estar presente aqui no estado do Rio Grande do Norte num desses seminários. Nós vamos fazer seminários onde nós vamos explorar um tema específico de conjuntura nacional, colocando o ponto de vista do PSDB,
o que nós acreditamos, o que nós propomos e principalmente destacando as diferenças que nós temos com o partido que hoje governa o país, né? E dentro de uma conjuntura de contexto histórico, porque nós temos hoje um partido que está no poder que sequer assinou a Constituição brasileira. Foi contra a Constituição brasileira atual, não assinou, né? Não assinou a Lei de Responsabilidade Fiscal, não assinou a rede social, não assinou o Plano Real. Então é um partido que foi contra tudo que hoje dá um mínimo de estrutura e de organicidade ao país. Então isso tem que ser dito e a história tem que ser resgatada. Deputado federal Rogério Marinho, do PSDB, obrigado pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado a você, Robson, àqueles que nos assistem, e dizer que aproveitar aqui o espaço para desejar um Feliz Natal, que o próximo ano nós não tenhamos tantos percalços como esse, apesar de eu achar que o próximo ano vai ser muito agitado no cenário político. Então, um forte abraço a vocês e até a próxima oportunidade. Obrigado pela sua audiência. Continue com a programação nacional da Rede Bandeirantes de Comunicação em todo o Brasil e segunda-feira nós voltamos com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Ótimo final de semana para você e até lá.